O pastor também é humano. Essa é uma das muitas nuances no 5º episódio de Santo Escritório, que eu estou doido para comentar tudo isso logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review, um canal que é comics, que a gente fala sobre histórias em quadrinhos, mas que é review também, que a gente fala sobre cultura pop, e nós também sempre estamos indicando produções cristãs dentro da cultura pop, porque afinal de contas esse canal foi criado com esse intuito de mostrar para vocês produções cristãs na cultura pop que estão acontecendo, quer seja filmes, séries, histórias em quadrinhos, para você aí poder assistir e para você também não reclamar e falar que não existe produções cristãs na cultura pop. Isso é mentira, existe sim, uma delas é o Santo Escritório. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures e eu trabalho com... Loures, tá gente? Loures, não é Loures, não, é Loures. E eu trabalho com histórias em quadrinhos, né? Essas daqui são algumas produções minhas, eu já trabalhei em outras histórias também. E hoje a gente vai comentar aqui sobre o episódio 5 da série Santo Escritório, que é um episódio que eu achei muito sensacional, porque ele vai numa outra pegada diferentemente dos episódios anteriores. Qual que é essa pegada? A pegada dramática. Pela primeira vez a gente tem um episódio na série de Santo Escritório que é muito mais, mas muito mais dramático do que necessariamente um episódio ali de comédia. O episódio mais dramático da série até aqui, a gente tem, por um exemplo, os próprios personagens passando por muitos problemas, né? E isso é muito interessante, porque você vê uma camada diferente ali dos personagens e você vê uma abordagem diferente da série. E com isso, os autores da série, eles acabam mostrando pra gente que nem sempre a gente vai chegar e a gente vai ver ali episódios 100% só comédia. A gente vai ver ali alguns episódios com carga dramática também, óbvio. A gente tem as famosas piadas, como por exemplo a piada da sketch inicial é sensacional, daquela dinâmica de você confiar no outro e tudo mais. Mas só que não adianta às vezes você querer que a igreja te ajuda como um corpo se você mesmo não se ajuda. É essa que é ali a reflexão dessa sketch inicial, e que também vai permear ali todo o restante do episódio, porque a gente vai ver os personagens com dramas e isso vai ser abordado. E um dos dramas que a gente tem nesse episódio é o drama ali, né, do pastor Jonas, que traz pra gente o tema, né, que talvez seja o tema aí principal desse episódio. A gente tem outros temas também que eu vou falar aqui, que é a questão ali do pastor também ser um ser humano. Um pastor também é ser humano. E isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes nós estamos nas igrejas, a gente acaba tratando os pastores quase como semideuses, ou até mesmo uma visão que muitos de nós, que antes de se tornarmos evangélicos, protestantes, tínhamos dos santos, a gente acaba passando para os pastores da nossa igreja. Então, por exemplo, às vezes a gente não idolatra os santos como na igreja católica, nem venera os santos como na igreja católica. Mas a forma que a gente trata os pastores dentro da igreja evangélica é semelhante ao que o católico trata os santos. Que é isso, Rafael, eu não fico adorando o meu pastor. Será que você não adora o seu pastor? Mas a desumanização dessas figuras, que são as figuras de liderança da igreja, já é uma consequência disso. Porque a gente meio que trata, às vezes, quem está lá em cima, diferentemente de quem não está lá em cima. Só que a gente esquece que todo mundo é discípulo de Jesus, a gente esquece que todo mundo está sendo forjado por Jesus, e a gente esquece que todo mundo é ser humano também, tem erros, tem acertos, e estamos na caminhada para a salvação. Ou seja, ele pode estar num cargo diferente na igreja, mas é ser humano assim como eu também sou ser humano. E inclusive, eu também posso buscar a Deus. Não é só o pastor que busca a Deus. Eu que estou como membro também posso buscar a Deus a ponto de me tornar uma referência também. Não é só quem está lá em cima. E essas são umas coisas ali, algumas crenças que tem dentro da igreja, que são crenças ruins e crenças limitantes, e que faz a gente desumanizar as pessoas que estão na liderança. Parte disso também é das lideranças, né, que tendem a fazer isso ali para talvez criar uma cabo de autoridade, mas parte muito disso também é nossa, é culpa nossa. E o pastor Jonas está passando por um drama, que é um drama do divórcio, né? Como é apresentado ali no primeiro episódio, ele foi trocado pelo baterista da igreja, né? Esses famosos bateristas aí que precisam de disciplina.
E aí o que acontece? Eu falando com uma bateria ali atrás, mas eu não sou baterista, eu sou tecladista. Mas aí tá passando por esse problema aí de divórcio, né? Que a esposa dele trocou ele pelo baterista, que muitas vezes a gente olha e é uma das coisas que a gente não gostaria de ver os pastores muitas das vezes passando. Mas eles também estão suscetíveis a isso. Se, por exemplo, um homem de Deus, ele tá casado, e às vezes uma mulher de Deus, ela tá casada, e a pessoa com a qual ela tá casada decide divorciar dela, ou então faz algo muito ruim contra ela. E é esse drama que o pastor Jonas ele tá enfrentando. E aí como é que ele, como pastor, vai administrar as coisas? Como é que ele vai continuar exercendo a questão dele como pastor, aconselhando as pessoas? Como é que ele vai, por um exemplo, ministrar, né, para as pessoas? É uma coisa que atinge ali o ministério, e não atinge só o ministério, atinge o ser humano. E como atingiu ele ali como ser humano, acabou afetando a relação deles com os outros e também a forma que ele estava tratando os outros que eram inclusive, né, ovelhas dele ali, né, aqueles que ele tem que cuidar. E muitas das vezes, gente, a gente olha assim, a gente acha um pastor tomando alguma atitude estranha, alguma atitude que não é legal, mas a gente não sabe às vezes o que está passando por trás daquilo que o pastor está enfrentando. Porque, querendo ou não, ele é líder também. E aí esse episódio ele foi muito excelente em uma coisa, que é o seguinte: ao mesmo tempo que o pastor está enfrentando o drama do divórcio, a denominação chega para ele com o congresso para organizar. E muitas das vezes é muito difícil, quando você está passando por um problema pessoal, você ter que organizar às vezes um evento dentro da igreja. E isso foi uma questão muito bem colocada por esse episódio, porque é muita coisa que muitos pastores passam. Às vezes tem uma programação para eles fazerem, eles têm que cumprir aquela programação, mas eles estão passando por um problema, e aí ao mesmo tempo eles têm o estresse da programação, porque é estressante você organizar coisas de igreja, não é uma coisa assim que é sem estresse, é estressante. E ao mesmo tempo você tem aquele estresse, você tem o estresse da sua vida pessoal. E aí como é que faz para juntar isso? Como é que faz para o indivíduo ele ter estrutura emocional para lidar com isso tudo? Será que não é por isso que a gente vê muitos pastores com problemas emocionais? Alguns até mesmo se desvivendo por conta dessas questões? E aí a gente tem uma atitude também no episódio que eu acho muito interessante e muito sensacional, que é quando o pessoal do escritório percebe que o pastor não está bem, eles decidem ajudar o pastor. E aqui tem uma lição muito interessante: não é só o pastor que cuida das ovelhas, mas as ovelhas também cuidam do seu pastor. Isso é uma coisa muito legal da gente entender. Quando o pastor não está legal, as ovelhas, né, da igreja também devem ajudar o pastor a se recuperar, também devem ajudar o pastor a voltar a ser aquilo que ele era antes. Por isso que eu falo que esse episódio é um episódio dramático, mas é um episódio muito interessante, porque você vê no episódio manifestação de verdadeiro cristianismo. E eles ajudam o pastor, e não só ajudam o pastor. No final das contas, ali na parte final do escritório, no plot twist do episódio do escritório, eu não vou falar aqui o que acontece, mas só que a gente tem um plot twist ali no final, antes da piadinha final, a gente tem um plot twist que mostra pra gente que o chamado ele está além daquilo que é colocado, que a gente coloca para a igreja, que a gente inventa para a igreja. Ele está além de eventos, ele está além de metas, ele está além, às vezes, até mesmo de pregação, e ele vai para aquilo que é mais simples, para aquilo que é o cuidado com o próximo, aquilo que é o cuidado para as pessoas, porque pastor é isso. Pastor é aquele que cuida, é aquele que está junto, é aquele que anda lado a lado. Então, mas para isso acontecer, tudo tem que funcionar bem. E isso foi muito interessante. A gente viu ali uma via onde as pessoas ajudam o pastor e o pastor, no final das contas, ele consegue relembrar daquilo que de fato ele é chamado para ser. Sensacional esse episódio, mas eu ainda não terminei de falar dele porque tem muitas nuances. Talvez não vai dar para falar todas nesse vídeo, mas a gente tem drama dos personagens que para mim é um acerto, né? Como por um exemplo, a questão aí do relacionamento entre o Maurício e aquela secretária, que eu esqueci o nome, mas é um drama também. E agora entrou aí o Esdras, né, que é o líder de jovens, que está querendo namorar a menina que ele está namorando. Aí tem a Joquebede interessada nele. Também dá para gravar um vídeo só sobre isso, porque eles estão pegando muito bem como que acontece o lance de relacionamento dentro das igrejas. Porque dentro das igrejas é assim, um gosta de um
que não assume o que gosta, aí vem o outro interessado, aí a pessoa tá ficando com alguém que não quer, aí alguém tá interessado em alguém que não gosta, aí a pessoa tem que chegar e tem que conversar sério, aí vem aquela questão da friend zone, que não é legal, e não só isso, tem ali também a questão da menina, tá meio ali querendo ficar com o rapaz, não porque gosta do rapaz, mas na verdade ela gosta do outro, o outro é o prêmio de consolação. E o episódio às vezes ele dá uma advertência ali pra gente, se você tá com uma pessoa, a pessoa tá te tratando não muito legal assim, tá te enrolando, isso é um sinal que você pode ser um prêmio de consolação, né? Então dá uma olhada aí que é muito tenso, né? É muito complicado isso daí, é uma coisa muito interessante. Além disso também a gente tem ali os problemas de comunicação, né? Como a questão ali da camisa, eles fazem uma brincadeira, né? Com a camisa ali, tem o céu, que na internet ela tem um outro significado, e durante todo o episódio a gente vê quebras de comunicação, como por exemplo a sketch inicial é quebra de comunicação, a questão da Joquebede, do Maurício, da menina e do Esdras são problemas de comunicação, a falta do Jeremias, e o Jeremias indo trabalhar até mesmo, coitado do Jeremias, velho. O Jeremias indo trabalhar até mesmo todo coisado e estrupiado, também tem ali um pouquinho de falta de comunicação, não está conseguindo falar. A falta de comunicação gera problemas, e se a gente não souber como se comunicar, gera problemas, e isso é o problema da camisa ter o céu, que pode significar outra coisa que não é legal aí, e pode trazer uma questão ali de duplo sentido, né? Que inclusive o Joel, né, desenhista da Warrior, né, a personagem é minha, eu que escrevi a história, eu que desenhei assim a personagem em várias outras questões, mas o Joel fez o desenho aqui da Warrior, falou muito dessa camisa, e ele é uma camisa que ele ri bastante, né, quando ele vê ela. E por falar em Warrior, nós lançamos uma nova história da Warrior, falando sobre como aproveitar as pessoas que estão aí com a gente, conosco. É uma homenagem também ao meu avô, a história. Se você quiser ler, tá aqui na descrição, vai lá dar uma lida, você vai ficar muito emocionado, tá de graça no Instagram do Supermanos, lê lá, que é muito boa. E por falar nisso, a gente tem os nossos heróis que servem aí, né, para falar de Deus através da figura dos super-heróis aí, né, que é dentro da cultura pop, e a gente precisa disso como um ponto para edificar as pessoas e também dar ali alguma questão que as pessoas, elas, o sol hoje está atrapalhando aqui, dar às pessoas as pessoas que não são cristãos a oportunidade de ler algo que é cristão e quem sabe se interessar pela fé. Se você tem aí o interesse, não deixa de estar lendo aí tanto a Warrior, tanto os Supermanos. Legal demais essas duas histórias em quadrinhos. E se você quiser, a gente tem conteúdo de graça lá no nosso Instagram, ou então você já pode comprar direto as nossas histórias em quadrinhos com o link aqui na nossa descrição, né? E aí, para terminar, a gente chega na parte cinza do episódio, que é aí uma das críticas muito boas do episódio, que tem a ver ali sobre a parte cinza dos grandes eventos, né? Eles estão querendo ali organizar uma conferência, né, um congresso, e aí tem muita coisa que dá errado, né? Como por exemplo, eles querem alugar um local, mas só que aí aparece uma outra religião querendo alugar, aí oferece mais, aí para eles quererem alugar o local, o cara fala que eles têm que cobrir aquilo que a outra religião está pagando, que é uma das coisas que acontece muito ali na questão de conferência, né? E aí tem a questão também do pastor, que eles chamam um apóstolo Robson de Carvalho, alguma coisa assim. E o apóstolo Robson de Carvalho, ele cobra ali, né, uma oferta, que não é oferta, mas que é cachê. E aí quando eles falam que eles vão ter que reduzir a questão do apóstolo que vai pregar, o apóstolo não aceita aí. E tem aí a seguinte questão: será que a pessoa está de fato pregando por amor à palavra de Deus, ou será que ela está pregando por conta da oferta? Será que realmente não dá para reduzir a oferta, né? Em detrimento de uma outra coisa? Aí é uma questão que a gente tem visto hoje no mundo cristão, no mundo gospel, quando isso acaba acontecendo, né? Até onde vai o trabalho, até onde vai o chamado, até onde vai a questão ali de honrar, até onde vai a questão ali de se aproveitar de ser honrado.
é uma coisa muito interessante. Eu vejo que a oferta, de certa forma, ela é uma coisa importante. Às vezes nós temos, de fato, pastores que dependem disso para sobreviver. Às vezes tem pastores que, de bom grado, vão em outros lugares para cumprir o seu chamado. E eles precisam ser honrados, até porque eles precisam viver. Mas até onde isso chega, num nível saudável, onde de fato é uma honra ali para ajudar o pastor com o seu ministério a sobreviver, ou até onde é uma questão ali puro negócio, que a pessoa utiliza ali da questão financeira da igreja para conseguir ficar mais rico do que nunca. É uma questão que a gente precisa entender, ver e refletir. E isso é muito interessante. E a última questão é, para que serve o evento? O evento serve só para a igreja fazer o evento? Ou o evento é para chamar mais pessoas para Jesus? O evento ele só está ali para acontecer e ser um oba-oba de crente? Ou ele é para edificar as pessoas, para elas serem mais parecidas com Jesus? Para que a gente faz evento na igreja? Eu gostaria de encerrar com essa reflexão. Para que a gente faz evento na igreja? É simplesmente só por fazer? Ou tem um objetivo que Jesus realmente colocou? Se o evento tem um objetivo que Jesus realmente colocou, beleza. Levar pessoas para Jesus, edificar as pessoas. Agora, se é só oba-oba de crente, será que é necessário mesmo fazer? Será que a gente está de fato fazendo algo que a gente poderia estar fazendo outra coisa no lugar? Eu quero saber qual que é a sua opinião. Comenta aí embaixo. E não só isso também. Eu quero saber de você, se você assistiu o episódio 5, o que você achou, né? Você concordou com todas essas nuances? Você acha que é isso mesmo? Comenta aqui embaixo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E eu também quero convidar você a assistir outros vídeos aqui do canal, que vai estar passando aqui no card. Eu vou lançar um vídeo que é se o humor do Santo Escritório é pecado. Se ele já tiver lançado, vai estar passando aqui, você clica. Se não, você clica em outro e a gente continua a nossa conversa em outro vídeo. E até a próxima. Tamo junto, pessoal!